Nesse seminário falaremos sobre transistores FinFET. Esse seminário será dividido em duas etapas. Aí estão os alunos que participaram do desenvolvimento desse seminário, alunos do quinto semestre do curso de Engenharia de Automação e Controle da Universidade Salesiana de São Paulo. Transistores são dispositivos semicondutores, geralmente feitos de silício ou germânio. Sua função é amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em um circuito eletrônico. Eles são fundamentais na construção de qualquer circuito eletrônico. A história do transistor, ele foi inventado em 1947 nos Estados Unidos por dois físicos americanos, em parceria com a Universidade de Stanford. E o seu objetivo era a substituição das válvulas termiônicas, que faziam o controle da corrente elétrica nos circuitos eletrônicos. E eles tinham o objetivo de substituir esse dispositivo por um dispositivo mais barato e eficaz. Então, aí, em 1947, o primeiro transistor, você pode ver que ele tem ele é bem parecido com uma válvula, Então, mas era o conceito que eles tinham na época de um equipamento semicondutor. A construção física, o primeiro foi construído em germânio, como já vimos na outra imagem, mas com a evolução da tecnologia, viu a necessidade de uma produção em grande escala. Se notou que o germânio era um elemento pouco encontrado na natureza e não conseguiria atender a demanda mundial, da tecnologia, e desenvolver outros materiais e chegaram até o silício. Vamos falar um pouco sobre o silício. O silício é o sétimo elemento mais encontrado na natureza. Tem número atômico 14, é o terceiro na família dos carbonos. Ele é um cristal duro e a sua estrutura carbônica é semelhante à do diamante. O silício encontrado na natureza não é eficaz para a fabricação industrial. Ele precisa passar por um processo de alta temperatura, onde ele é purificado, no caso, e em decomposição com silano, SiH4, ele é gerado um silício ultrapuro, estando apto para construção industrial. Então, são um pouco das características do silício. E a imagem do Vale do Silício, em São Francisco, Estados Unidos, estudos apontam que aí detém 30% da gama de silício, da reserva de silício do mundo. São milhares de toneladas de silício ainda não explorados nesse Vale do Silício. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de transistores bipolares, um conceito já conhecido de todos, que são transistores de polarização e durabilidade alta, e na verdade ele funciona em dois polos, positivo e negativo, no positivo a lacuna e no negativo o elétron. Então ele conduz, uma hora conduz, outra não, dependendo da polaridade de chaveamento que vai ter o transistor, Então a estrutura do transistor bipolar convencional, base, coletor e emissor, os três terminais aí, e ele tem a polarização dele NPN e PNP, que faz isso, que vai determinar o momento que ele vai conduzir ou não pelo chaveamento, que internamente é feito num transistor. Aí a imagem de um transistor convencional, nós todos já conhecemos, base, coletor e emissor. E nisso nós chegamos até os transistores de efeito de campo, ou os FETs. São transistores que são a evolução do transistor de junção. Apesar da sua construção parecida, os FETs têm uma diferença fundamental. O transistor convencional ele conduz a partir de uma corrente de saturação. E os FETs já não, ele já conduz através de uma corrente empregada no gate ou na porta do transistor. A nomenclatura, os FETs, tem a nomenclatura de porta ou gate, que são as traduções, fonte ou source, dreno ou dry, São as traduções e todos os FinFETs têm essa nomenclatura. Tipo de FinFETs, nós temos transistores campo de efeito, os FETs, similares, eles têm a mesma aplicação, a mesma tecnologia. Então nós temos os MOSFETs, GBTs e os FinFETs, e eles são todos com porta isolado, que é a relação do FET, por causa do problema do efeito canal curto e da eletrostática. Então todos eles são feitos com uma isolação na porta, no canal da porta.
Então, essa é a grande realidade. Os MOSFETs e GBTs são para aplicações de circuitos indutivos e os GBTs, os FinFETs, para aplicações da área de informática e tecnologia. Aí a foto dos três, né? Do MOSFET, o GBT e o FinFET. A gente vê a semelhança de um para o outro, né? Então a gente vê bem que são bem parecidos nos seus conceitos aí, né? De polarização e de funcionamento, né? É um transistor, né? É a mesma ideia do bipolar. O desenvolvimento dos FinFETs, né? Com a evolução dos transistores da área de tecnologia da informática, né, com a necessidade de desenvolvimento de circuitos, processadores e diminuição de hardware, começou a se pesquisar e buscar um novo método para avançar, alcançar seus objetivos. Então, os pesquisadores depararam com a possibilidade de uma nova tecnologia denominada nano, né, que é a tecnologia dos FinFETs. A nanotecnologia tem um objetivo simples, né, de diminuição de tudo. Né? Então, as primeiras aplicações tiveram uma grande evolução na área da medicina, né, com sondas na escala de nanômetros, e também isso vale para a nossa área de tecnologia, né, eletrônica e também de processadores de microcomputadores, tablets e assim vai, né? E os transistores são do tamanho de uma molécula, né? Isso é um fascínio para a gente, né? Onde já se pensou em construir um equipamento no tamanho de uma molécula, né? Um transistor que fará um trabalho de condução ou não condução de uma corrente elétrica dentro do circuito eletrônico, né? Os FinFETs fazem parte dessa tecnologia, né? Os primeiros FinFETs foram fabricados na escala de 20 a 30 nanômetros, né? A empresa Intel aí fabricou um processador que tinha transistor na escala de 14 nanômetros, né? Outras empresas trabalham na diminuição desses hardwares, né? Desses transistores, né? O silício ele trabalha no máximo 7 nanômetros, é o máximo que ele consegue trabalhar com uma função eficaz. A partir desse valor ele já começa a ter falhas na questão da condução da eletricidade e no processamento de dados. É interessante falar que empresas como a Samsung já está trabalhando no desenvolvimento de transistores na escala de 5 nanômetros, né? Então, provavelmente o silício não será utilizado nesse processo, mas está ainda em fase de testes, né? Então temos poucas informações. Aí um processador com transistores FinFETs, né? Centenas de transistores FinFETs. Além da praticidade da diminuição do tamanho dos semicondutores, também é uma explicação técnica. Quanto menor a distância que o elétron precisa percorrer, ele vai ter mais velocidade. Então, proporcionando o quê? A velocidade do processamento de dados, já que nós sabemos que a condução do FinFET, a condução da corrente elétrica, que vai fazer, né, gerar o código binário do processamento de dados. O FinFET apresenta canal de condução vertical, diferentemente do transistor planar. Então ele é fabricado em uma ilha de silício, né? E chamada de FIN, por isso que veio o nome FinFET, né? Que são de aletas, né? Realmente, alguns falam, tem algumas literaturas que falam nadadeiras também, né? Mas são todos sinônimos, né? Os FinFETs de porta dupla apresentam melhor transcondutância. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é nada mais do que um sistema que ajuda na questão do efeito do canal curto, né? Causado pela energia eletrostática. Né? Os transistores de multiporta foram descobertos no ano de 1984 por pesquisadores japoneses. Né? Então, aí da transdutância que eu falei no slide anterior, né? Com isso, aí o efeito do canal curto diminui, porque há uma divisão na questão da corrente elétrica, diminuindo o fluxo magnético dentro do FinFET, fazendo que diminua esse efeito do canal curto, que nada mais é do que com a diminuição, né, a frequência alta da rotação dos elétrons ali, né, gera-se uma corrente eletrostática que prejudica, né, que tem alteração na hora do processamento de dados ali, os elétrons que fogem aí do fluxo aí, que escapam, e causando um problema aí na questão do processamento de dados, trazendo imprecisão. Então, com esse conceito multiporta, tem essa relação, né? Então, os transistores multiporta são classificados em 3 classes, né? Um de porta dupla, tripla e um circulante, que seria isso.
Corrente elétrica, né? Vamos falar um pouco sobre a corrente elétrica do FinFET, né? Então a corrente elétrica do FinFET ela funciona da seguinte forma, né? Ela, como é muito pequeno o seu tamanho, o elétron ele passa um elétron por vez, né? Numa escala, numa velocidade muito rápida, né? Numa frequência muito rápida, na escala do microsegundos. Então fazendo o quê? Que quando tem elétron, se computa 1 no sistema binário, e quando não tem elétron, se computa 0, né? Numa escala. Então a gente não tem como quantizar essa questão da corrente elétrica na nossa literatura normal física, né? O ampere, né, fica fora dessa condição porque a gente não consegue quantizar porque são muito poucos elétrons ali e o fluxo é muito baixo, então eu não consigo colocar ele dentro de uma nomenclatura tradicional.